Olá, tudo bem? Eu tô vindo da minha academia, hoje é 23 de julho. Um dia muito especial pra mim, foi o dia em que eu parei de fumar. Eu parei de fumar no dia 23 de julho do ano de 1999. E eu me senti tocado a fazer esse vídeo como uma prova de gratidão, né? Como uma forma de sublimação, né? Desse sentimento de 27 anos em que eu parei de fumar. E eu gostaria de dizer pra você que muitas vezes a gente fuma porque a gente tem uma angústia, né? E a gente quer suprir esse sentimento com um desejo emocional, assim, um prazerzinho imediato. E a gente fuma como se a gente projetivamente estivesse fumando os nossos problemas, como se os nossos problemas estivessem sido queimados e virado fumaça. Isso é muito comum na tradição dos incensos, do Oriente, da Índia, e das libações e das hecatombes da Grécia e do povo judeu. Isso é muito comum, queimar incenso, virar fumaça. Então, no nosso inconsciente coletivo, né, eu sou um profissional da área de literatura, nós somos seres emocionais, e literatura é emoção, e ela passa de boca em boca e vai passando de geração em geração por intermédio da transmissão, né, familiar. Então o que acontece? O que você tem que entender é que muitas vezes você está fumando o seu problema, pensando que ele vai desaparecer até que você fume um novo cigarro. Aí eu vou falar pra você assim, pensa nos seus filhos, pensa na sua mulher, você tem que viver. E nós sabemos que quando nós estamos com uma dor, a única coisa que nós queremos é satisfazer uma condição para que aquela dor desapareça. Só que a dor do viciado é semelhante a uma garrafa jogada ao mar com uma mensagem. Ela vai para o fundo do mar, mas posteriormente ela vai emergir e alguém vai achar essa mensagem e vai ler. E no mar de inundações emocionais presente no âmago da nossa existência, a única pessoa que pode achar essa garrafa somos nós mesmos. Então, eu digo para você que não é fácil, né? A gente tem uma responsabilidade, porque quando a gente tem uma angústia, tem um sentimento de dor, de frustração, de perda, de luto, é um mecanismo também de defesa do organismo, porque a gente não tem autoestima suficiente para resolver o problema. Só que se continuar durante muito tempo, é necessário que a pessoa vá a um psiquiatra, a um psicólogo e tome uma medicação, porque às vezes uma medicação de R$23, gente, e 50 centavos resolve o problema da pessoa. Mas hoje eu vou falar para você como que você para de fumar sem precisar de remédio, sem precisar de sofrimento, sem abstinência, sem nada. Quando eu parei de fumar, eu li um livro que se chama Pare de Fumar em 45 Dias. Não adianta você procurar aí no Google, não tem. Não sei por que ele não tem. E eu perdi esse livro e não encontrei mais e foi por aí. Mas eu vou passar para você aqui a teoria de como funciona para poder parar de fumar. Quando eu parei de fumar, eu peguei 16 folhas de caderno e em cada uma delas eu comecei, né, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até o 16º dia. E no primeiro dia, quando eu resolvi parar de fumar, eu fui anotando os horários em que eu fumava, desde eu acordar até o anoitecer. Todos os horários que eu fumava. Pegava um cigarro para fumar, às vezes escrevia num papelzinho, chegava lá em casa e escrevia no recordatório tabagístico, digamos assim. Então eu fiz esse recordatório e escrevi no caderno durante 16 dias. No 17º dia, o que eu fiz? Eu peguei o recordatório e fui sublinhando os dias que repetiam do primeiro ao sexto ao 16º dia. Só aqueles que coincidiam em todos os dias. E aí eu fui riscando, fui vendo quais são os horários que repetiam simultaneamente em todos os dias. E a partir daí, no 17º dia, eu criei uma planilha escrita assim: eu vou fumar nesses e nesses horários, que eram os horários que foram repetidos simultaneamente nos dias anteriores. Após isso, eu peguei o cigarro e fui fumando naqueles horários, me forçando a não fumar em outros horários. E após algum tempo que eu me senti seguro, às vezes você vai ter uma semana, duas, que você já tiver estabilizado a fumar, porque também, né, gente, eu fumava 2 maços de cigarro, que era Samarina e Mistral, 2 maços, 40 cigarros. Aí eu fiz um recordatório, deu uns 25, 27. Você acha de convir comigo que eu vou ter uma abstinênciazinha, uma ansiedadezinha de 13. Nós vamos chegar lá. Aí o que acontece?
Aí eu fui anotando os horários e fui disciplinadamente criando os horários. Por que tem alguns cigarros que você precisa excluir da sua lista? Por que não todos? Porque os horários que não se repetem não são os horários da sua dependência química. É, na verdade, a sua necessidade de fumar em decorrência de fatores ambientais, que nós chamamos de cigarros circunstanciais. Se você eliminar os circunstanciais, você vai focar só naqueles em que você é dependente químico deles. E aí, você vai seguir. Então o que acontece? Você tem que entender que você não pode, depois que você estabeleceu quais os cigarros que são os preconizados para o seu horário de diário, você não pode ficar tirando cigarro aleatoriamente. Você tem que dar um prazo aí de uns 15 dias para você estabilizar o seu humor naquela rotina. E após isso, você tira, não todos os dias, mas de semana em semana, você tira um, tira dois, na medida em que você for se sentindo seguro. Não faça metas irreais, porque se você fizer metas irreais, pode ser que você tenha uma regressão. E aí você vai achar que o método não funciona, e funciona. Você sabe por que funciona? Porque nós sabemos, né, que quem estuda toxicologia, nós sabemos que à medida que você vai diminuindo a quantidade de droga, vai diminuindo a quantidade de droga no seu cérebro também. E, consequentemente, vai criando abstinência. Como você está fazendo a sangria, nós chamamos de sangria, aos poucos, você não vai sentir essa ansiedade, mas vai diminuir a quantidade de nicotina no seu cérebro. Então você vai paulatinamente diminuindo a quantidade de nicotina e vai chegar uma hora que você vai se sentir seguro a parar de fumar. Eu parei de fumar no dia 23 de julho, às 10h30 da manhã. Eu estava sentado numa calçada, fumando um Mistraga, né, que nós chamava, né, que era o Mistral. Eu fumava o Mistral, e aí eu sentei na calçada, fumei um cigarrinho, e aí antes de chegar no meio do cigarro, eu falei assim, eu tô cansado dessa história de que hoje você me acende e amanhã você me apaga. E naquele momento eu apaguei o cigarro. Eu já havia fumado 3, 4 cigarros naquela manhã, e naquele dia eu parei de fumar. Eu não tive abstinência, porque como eu falei pra você, meu organismo já estava bem adaptado, né? A quantidade cada vez mínimas de cigarro. Se você não quiser ter uma decisão de parar, também bacana, você pode fazer o seguinte, você pode fazer na sangria, até você ter uma, que nós chamamos de dose de contenção. Aí na dose de contenção, vamos supor que você tenha um depois do café, um depois do almoço e um depois da janta, ou um depois da hora de dormir. Você vai ter 3 cigarros. Você pode ter essa dose de manutenção, de contenção, até o dia que você conseguir ter coragem para fazer a ruptura, entendeu? Tô dizendo isso pra você. Outra coisa, você tem que sair fora dos ambientes que tem o cigarro. Tem jeito. O cara quer ser fiel e ele vai ir com um colega dele no prostíbulo pra poder zoar o plantão, pro cabaré? Não tem jeito, então não vai ser fiel desse jeito. Então é necessário que você entenda que você precisa mudar seu ciclo de amizade. Foi por isso que foi bacana que eu parei de fumar, e aí eu comprei 3.600 livros, os quais foram lidos por mim e me habilitou a ter me tornado um professor de literatura. Hoje escrevo algumas coisas, uns textos, hoje sou formado em Direito, trabalho no serviço público, então assim, eu trabalho na área da polícia, eu trabalho na delegacia de mulheres, então assim, mas hoje não tem mais toxicomania na minha vida, não tem drogas, e é por isso que hoje eu estou me sentindo muito grato. 23 de julho de 1999 foi o dia que eu abdiquei do hábito do tabaco, e eu estou transportando para você essa gratidão. Acolhe isso aí, receba isso que eu estou dando para você, e crie uma experiência ao longo da sua vida de tal forma que isso possa servir de canal de bênção em outras vidas. Eu li tantos livros que quando eu cheguei na faculdade de letras não havia livros de literatura brasileira, tinha outros livros para ler, mas de literatura brasileira eu ia para aula de literatura brasileira com os textos, com os livros, todos os livros, Machado, Drummond, Guimarães Rosa, José Américo, né? José Lins do Rego, Graciliano Ramos, já tinha lido tudo, Érico Veríssimo, já tinha lido tudo. Então assim, foi graças ao cigarro. Eu parei e aí consegui estabelecer isso aí. Desejo você uma boa sorte, abdique desse direito, não se mate aos poucos, assuma sua responsabilidade pela realização dos seus projetos pessoais. Talvez a abdicação do cigarro vai fazer com que você realize efetivamente seus desejos, você tenha coragem de realizar seus desejos.
E não se sinta culpado, porque você não tem que fazer nada pra ninguém, pros seus filhos, pra sua esposa, ninguém. Quem tem que ser feliz é você, porque o personagem principal da sua história é você. E você tem que chegar até o último ponto final, da última página, do último capítulo do livro, e na hora que você fechar o livro, você vai olhar pra você e falar assim: valeu a pena, porque tudo vale a pena se a alma não é pequena. Abraço! Tchau!